Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil numa eleição que escolheu também governadores e prefeitos em alguns estados e municípios. Os prefeitos eleitos ficam no cargo até o dia 31 de dezembro de 2020. Mês do júri. Justiça abre mutirão para julgar crimes dolosos contra a vida em todo o país. Em comemoração ao Dia do Servidor, profissionais mais antigos são homenageados no STF. Até o máximo de 40% das forças das unidades poderão atuar através do teletrabalho. Encerrando o mês dos 30 anos da Constituição, o Jornal da Justiça estreia uma série sobre direitos conquistados pelos brasileiros. Você implementa uma série de ações, de serviços, de instituições, de hospitais. Olá, boa noite. Boa noite. Nesse domingo, os eleitores de todo o país foram às urnas para escolher o presidente da República. Jair Bolsonaro teve a maior parte dos votos e foi eleito. Em alguns estados também houve segundo turno para escolha de governador. E em 19 cidades foram realizadas eleições suplementares para prefeitos. Nesses locais, os prefeitos eleitos em 2016 tiveram os registros cassados por irregularidade e os eleitores tiveram de escolher novos chefes para o Executivo Municipal. Os prefeitos eleitos ficam no cargo até o dia 31 de dezembro de 2020. No Amazonas, Chico do Belo, do PMN, foi eleito para o município de Anamã, enquanto em Novo Airão, Frederico Júnior, do MDB, foi o escolhido. Em Croatá, no Ceará, foi eleito Edilson Feliciano, do PDT. No estado de Goiás, os eleitores de Davinópolis elegeram Diogo, do MDB. Em Planaltina, Elis Reis, do PTC. Em Divinópolis de Goiás, Charley Tolentino, do PRB. Já em Turvelândia, Ciron Queiroz, do Solidariedade. E em Serranópolis, Tárcio Dutra, do MDB. Em Bacabal, no Maranhão, foi eleito Edivan Brandão, do PSC. Em Planalto da Serra, no Mato Grosso, o escolhido foi Dênio Peixoto, do PSD. No estado do Rio de Janeiro, os eleitores de Aperibé elegeram Vandelar, do PSDB. Em Laje do Muriaé, José Eliezer, do MDB. E em Mangaratiba, Alain Bombeiro, do PSDB. Enquanto em Alpestre, no Rio Grande do Sul, Valdir José Zasso, do PDT, foi o escolhido. Em Vidal Ramos, Santa Catarina, Helmut Stoltenberg, do PP. Já em São Paulo, os eleitores de Araras escolheram Júnior Franco, do DEM. Em Monte Azul Paulista, Marcelo Otaviano, do PHS. E em Rincão, Edinho Bolito, do PT. Os eleitores de Mongaguá também escolheram o novo prefeito, mas o TRE não divulgou o resultado oficial por conta de ações judiciais que ainda não foram julgadas. Jornalistas e autoridades acompanharam a totalização dos votos do segundo turno do Centro de Divulgação das Eleições. Desde 2010, o Tribunal Superior Eleitoral prepara a estrutura para dar apoio aos profissionais da imprensa que trabalham na cobertura do pleito. Próximo da abertura oficial da divulgação da apuração para a presidência da República, às 7 horas da noite, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, chegou ao CDE, o Centro de Divulgação das Eleições. Juntamente com ministros da Corte e com outras autoridades, ela acompanhou a totalização dos votos. Ao lado estavam os jornalistas, atentos à movimentação. A estrutura aqui no tribunal, né, é reconhecidamente muito legal, muitos computadores, a estrutura muito boa, boletins atualizados e o sistema também, que é muito bom. Acredito que cada eleição o TSE tem se aprimorado para fazer um bom trabalho, não só para nós, como trabalhadores da área de imprensa, mas como todos os eleitores brasileiros. 820 profissionais de 120 veículos diferentes foram credenciados para este segundo turno das eleições. A imprensa tem acesso a uma boa infraestrutura para trabalho, né? São estações de trabalho, cabines de rádio, espaço para TV, uma infraestrutura de transmissão de dados, uma rede Wi-Fi dedicada, né? Ou seja, tudo aquilo que um profissional de imprensa precisa para trabalhar adequadamente num evento desse porte, que é uma eleição num país continental como o Brasil. Foram disponibilizadas 72 estações com computadores para que os jornalistas pudessem acompanhar todas as informações da Justiça Eleitoral em tempo real. Para as equipes de TV foram reservados 15 espaços como esse. Já para os profissionais do rádio foram montadas 11 cabines de gravação, além de 20 estações
multiuso. Com foco nos direitos humanos, o Ministério Público Federal sugeriu melhorias para o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O MPF é uma das instituições convidadas a participar da consulta pública, que trata a Política Nacional de Segurança nos próximos 10 anos. Entre as ações recomendadas pelo Ministério Público está a identificação de compradores de produtos ilegais e a integração do sistema de registros de armas de fogo. Também foram propostas mudanças na gestão dos presídios, mais agilidade no combate aos crimes violentos e o aumento de ações preventivas com relação à violência contra as mulheres. Tudo com foco na proteção dos direitos humanos. Em todo o país, os carros podem ser emplacados com o novo modelo do Mercosul. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e vale até a conclusão da ação civil pública que questiona a adoção das novas placas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu a liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que impedia o uso das novas placas sob o argumento de que primeiro seria preciso concluir o novo sistema eletrônico de informações para não gerar gastos aos contribuintes antes de fornecer o sistema integrado de segurança. A União entrou com pedido para suspender a liminar e afirmou que a paralisação do novo modelo prejudica os estados onde a alteração do sistema já foi solicitada e gera prejuízo também ao Serviço Federal de Processamento de Dados. Na decisão, o presidente do STJ afirmou que o novo modelo é um avanço em matéria de segurança pública, por facilitar a troca de informações online. O ministro disse ainda que, diante dos investimentos que já foram feitos, não é possível retroceder o processo de implementação, já parcialmente instalado em alguns estados. E destacou que a União fará uma economia de aproximadamente 25 milhões por ano com o novo sistema. A Justiça Federal negou o pedido de Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como Nem da Rocinha, que queria ler o livro que conta a vida dele. Nem está preso em uma penitenciária federal, condenado por vários crimes cometidos enquanto chefiava facção criminosa no Rio. As 5 penitenciárias federais do Brasil, administradas pelo Ministério da Segurança Pública, recebem principalmente os detentos líderes das principais facções criminosas do país. Esses presídios têm uma estrutura diferenciada, com celas individuais e sistema de segurança extremamente rigoroso. Os presos passam mais de 20 horas por dia dentro da cela, tempo que pode ser usado para ler. Todas as penitenciárias federais têm biblioteca. Todo livro que entra, ele tem que passar pela área de inteligência para uma análise prévia de conteúdo e de possíveis transferências de ordens criminosas. Inclusive, há obras específicas indicadas pela equipe técnica que podem ser usadas para a remissão da pena. Após a leitura, o preso faz uma resenha e, se aprovada, ele pode diminuir 4 dias da pena. Essa resenha é submetida a uma comissão, essa comissão analisa, verifica, dá uma pontuação, então ele pode ter a remissão. Mas há presos que buscam acesso a obras específicas e nem sempre isso é possível. Ao analisar o conteúdo de um livro solicitado por um detento da Penitenciária Federal de Porto Velho, Rondônia, o acesso à obra, que trata sobre a própria história de vida do preso, conhecido como Nem da Rocinha, foi negado. O condenado recorreu ao TRF da Primeira Região. Ele ressaltou que os episódios violentos descritos no livro dizem respeito à própria história de vida dele. Afirmou ainda que foi entrevistado pelo escritor por aproximadamente 10 vezes e seria um absurdo impedir o acesso à obra produzida sob sua intensa colaboração. Ao analisar o caso, a terceira turma do TRF1 rejeitou os argumentos. Destacou que a lei atribui ao administrador do presídio a prerrogativa de instituir regras disciplinares visando reduzir os vínculos do detento com o passado de criminalidade. O colegiado ressaltou que há portaria proibindo o acesso de condenados a livros com temas relacionados à violência, exatamente do que trata a obra em questão. E daqui a pouco, o Dia do Servidor Público é lembrado com homenagem ao Supremo. O brasileiro busca mais intensamente o exemplo e os modelos de conduta ética. O mutirão para julgar crimes dolosos contra a vida em todo o país. É o que os tribunais de justiça vão fazer agora em novembro. A abertura do mês nacional do júri foi esta tarde em Brasília. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou do encontro.
O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do STF, ministro Dias Toffoli, fala de uma epidemia de mais de 64 mil casos de crimes dolosos contra a vida só no ano passado. Nós temos, aqui no que diz respeito aos crimes contra a vida e os homicídios, eu já disse isso, uma epidemia no Brasil. É uma epidemia. Segundo o Código Penal, nesse tipo de crime estão o homicídio, o infanticídio, o aborto e a participação em suicídio. A abertura do Mês Nacional do Júri foi em Brasília, na sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Este ano, no mês de novembro, a prioridade é julgar os casos de réus presos que ainda aguardam julgamento. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 4 em cada 10 pessoas estão nessa situação. O Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal julga, em média, 100 crimes dolosos contra a vida por mês. Mas agora, em novembro, durante o mutirão, os juízes devem julgar 135 processos. Nunca vemos isso com muita alegria. Por um outro lado, pelo lado da competência e da produtividade, nos sentimos realizados. Nem sempre o mesmo crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, é praticado apenas por um autor. Por isso que o número de sentenças ou decisões dos juízes titulares da presidência de tribunais de júri são sempre superiores ao número de vítimas. Que o Poder Judiciário, nos 27 tribunais espalhados, os tribunais de justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tem carência no número de juízes. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que, num determinado mês, você reúna esforços, né? E, portanto, procurando vencer as limitações. O ministro Dias Toffoli lembrou que o país tem hoje 285 mil processos aguardando decisão da Justiça e reforçou a necessidade de que a execução da pena seja imediata. Não auxilia em nada a justiça restaurativa, principalmente com uma comunidade e famílias impactadas que vejam um cidadão que matou um familiar, que matou um amigo, mesmo condenado pelo júri, que pela Constituição, também no artigo 5º, é soberano, sair solto. O Supremo Tribunal Federal assinou hoje uma resolução que permite o trabalho remoto dos servidores. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou da solenidade. A partir de agora, os servidores do Supremo podem trabalhar fora das dependências do tribunal. O projeto piloto do trabalho remoto começou em 2016, com 12 servidores. A resolução, assinada nesta tarde pelo presidente do STF do CNJ, ministro Dias Toffoli, traz as regras para esse tipo de trabalho e como ele será monitorado. Com essa resolução, até o máximo de 40% das forças das unidades poderão atuar através do teletrabalho, com uma qualidade de vida melhor, diminuindo inclusive impactos ambientais, trabalhando no seu ambiente de casa, com a sua família, mas sempre com metas estabelecidas. A assinatura foi durante a solenidade em celebração ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. O diretor-geral do STF destacou que servidores da maior corte do país são os guardiões dos guardiões da Constituição Federal. O escrutínio diário e permanente que recebemos da sociedade brasileira, sendo talvez o órgão mais vigiado do Brasil atualmente. Mas ciente de que isso ocorre apenas porque você trabalha numa instituição em que o brasileiro busca mais intensamente o exemplo e os modelos de conduta ética, além de servir como bússola para diversos órgãos públicos, o que nos torna mais responsáveis pela nossa conduta como servidores e gestores públicos. Ao final, os servidores mais antigos da casa foram homenageados ao som do coral Supremo Encanto. Já estou há 31 anos no Supremo, onde a casa sempre atendeu bem o interesse dos servidores, acolheu materialmente, é muito bom para todos os servidores trabalhar aqui. Eu estou muito grata por essa homenagem, trabalho aqui há 31 anos. Entrei aqui depois que eu tive meu 7º filho, ele tinha só 2 meses. E para mim é uma satisfação trabalhar numa casa tão maravilhosa como essa.
A Justiça Federal em Cáceres, Mato Grosso, reconheceu a inconstitucionalidade de um dispositivo da lei que instituiu o programa Mais Médicos. O artigo 3º da Lei 12.871 de 2013 estabelece que a autorização para funcionamento do curso de medicina por instituição de educação superior privada deve ser precedida de aviso público e cabe ao MEC dispor sobre a pré-seleção dos municípios para autorizar o funcionamento desses cursos, ouvindo o Ministério da Saúde. No caso, a faculdade alega que a medida atenta contra os princípios constitucionais da liberdade de oferta de ensino, da livre concorrência e da livre iniciativa. A União sustentou que o legislador conferiu tratamento diferenciado quanto aos cursos de medicina e o procedimento é legal. Ao analisar o processo, o juiz federal Mauro César Garcia Patini citou a análise do Tribunal de Contas da União quanto a possíveis inconstitucionalidades do referido artigo da Lei do Mais Médicos. Segundo o documento, a política estabelecida na legislação resultaria em intervenção indevida em atividade privada, impedindo a liberdade de oferta do curso em locais diversos, o que de fato afronta princípios constitucionais, conforme reforçou o magistrado. A Justiça Federal em Cáceres, então, determinou que o MEC receba o pedido de autorização para que o Centro de Educação do Pantanal promova o curso de medicina. STJ aplica pela primeira vez lei que criou a figura da importunação sexual. No caso analisado, o réu foi acusado de apalpar publicamente por cima da roupa os seios de uma mulher. Conduta que, infelizmente, ainda acontece com frequência no dia a dia. Dados do Instituto Datafolha mostram que nas ruas, 1 em cada 3 brasileiras adultas declara já ter sofrido assédio sexual, sendo que 25% sofreram assédio verbal e 3% físico, além das que sofreram ambos. Ela estava no coletivo e um homem sentou ao lado dela, né? E ele começou a mexer com ela e ele chegou até a ejacular nela. Muitas das minhas amigas, assim, já aconteceu várias vezes de homens estar encostando nelas e... Por mais que a gente reclame, isso acontece muito, porque não tem. Os ônibus, provavelmente assim que a gente anda, está superlotado. O réu foi condenado em primeira instância por estupro, com pena de 6 a 10 anos. Mas em segundo grau, a conduta foi desclassificada para contravenção, sob pena de 15 dias a 2 meses. O Ministério Público do Paraná recorreu da decisão, pedindo o enquadramento no crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal. Inicialmente, em decisão monocrática, a relatora no STJ, ministra Laurita Vaz, aceitou o recurso para restabelecer a sentença que havia condenado o réu por estupro. Mas a defesa recorreu ao colegiado e alegou que a revisão do acórdão da Justiça Estadual teria contrariado a súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial. Com a entrada em vigor da Lei 13.718 deste ano, que tipifica a importunação sexual, a ministra votou então pela concessão do habeas corpus de ofício. Esse advogado explica as mudanças que a lei trouxe. Essa lei nova agora tem um tipo penal específico, que é a importunação sexual, que prevê esse caso com uma pena mais elevada do que o que tinha na contravenção penal. A ministra Laurita Vaz ressaltou que, apesar de reprovável, a conduta do réu não pode ser igualada ao crime de estupro, que requer uso de violência ou de grave ameaça. Os ministros da sexta turma seguiram o voto da relatora, considerando a superveniência de lei penal mais benéfica ao réu e fixaram a condenação em 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. E daqui a pouco, os direitos sociais na Constituição Cidadã. O trabalho que a gente tinha feito aqui no Distrito Federal, como secretário de Saúde, de universalização, regionalização e hierarquização do sistema de saúde, serviu de modelo. Acesso à educação, saúde e alimentação são exemplos de direitos sociais garantidos na Constituição de 88, que ficou conhecida como Constituição Cidadã. E esses direitos fundamentais para possibilitar a dignidade da pessoa humana são o tema da primeira reportagem da série sobre os 30 anos da Carta Magna. Estamos no centro da capital do país, exatamente na frente do Congresso Nacional. Foi lá que
que há 30 anos nascia a Constituição Federal de 1988. Marcada pelo momento histórico de retomada da democracia, a Carta Magna trouxe com ela os direitos sociais, acesso universal à saúde e à educação, garantia de trabalho, moradia, transporte e lazer, cuidados com a maternidade e com a infância, um leque de proteções hoje destinado a mais de 208 milhões de brasileiros. Ela tem mais a ver com esse contexto de intensa mobilização de inúmeros setores sociais para a conquista de direitos e do retorno ao voto. Uma das grandes conquistas desenhada pela Constituição foi o Sistema Único de Saúde. O país conta com mais de 300 mil leitos de internação no SUS e cerca de 40 mil unidades básicas de saúde em funcionamento. Num país como o Brasil, em que a maioria da população vive de baixa renda, então é essencial ter um serviço assistido pelo Estado. Antigamente você não tinha entrega de remédios para a população. Hoje você tem as farmácias de alto custo, que atendem aqueles remédios mais caros para a população, então eu acredito que evoluiu muito. A Constituição de 88 ela é um marco histórico, sobretudo, porque com ela você tem a concretização desse direito, porque aí você implementa uma série de ações, de serviços, de instituições, de hospitais, contratação de médicos, compra de medicamentos, etc. e tal, de tal maneira que a população efetivamente passa a ter aquele direito de maneira concreta. O médico e ex-deputado federal Jofran Frejá foi constituinte e participou ativamente da construção do SUS. O trabalho que a gente tinha feito aqui no Distrito Federal, como secretário de Saúde, de universalização, regionalização e hierarquização do sistema de saúde, serviu de modelo para que se estabelecesse o Sistema Único de Saúde. É certo que a saúde pública passa por vários gargalos, assim como também temos o desafio de melhorar diversos setores da sociedade para a garantia plena dos direitos sociais. Nós tivemos grandes avanços na saúde, nós tivemos grandes avanços na educação, mesmo questões relativas não só à habitação, mas como à qualidade das habitações. Todas essas são prestações sociais que constam da Constituição Federal, mas que passaram a ser realizadas graças a um grande esforço, que não é somente do Judiciário, é do Legislativo por meio das leis e do Executivo por meio das políticas públicas. E amanhã vamos falar sobre os direitos humanos na reportagem especial sobre os 30 anos da Carta Magna. Não perca! Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Adriana Cardoso. Oi, Adriana, boa noite. Conta pra gente quais são as últimas notícias. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Vamos começar o giro de hoje com uma decisão da ministra Carmen Lúcia, aqui do STF. Ela negou um habeas corpus à defesa de Máximo Moura Lima, condenado a 29 anos de prisão por participar de um assassinato de um delegado de polícia em 1997 em São Luís, no Maranhão. A defesa pedia que a sentença não fosse executada até o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recursos. Na decisão, a ministra disse que não verificou plausibilidade jurídica nos argumentos apresentados pela defesa para conceder a liminar. E em Minas Gerais, um banco foi condenado a indenizar um cliente por falta de segurança. O caso aconteceu em 2012. O correntista foi surpreendido por assaltantes armados quando entrava na agência e ele foi usado como escudo humano. E dessa forma, os bandidos conseguiram render os seguranças da empresa e em seguida fugir. O banco, claro, não assumiu a culpa no assalto, mas o desembargador Valdez Leite Machado concluiu que as instituições bancárias são sim responsáveis pelos danos causados aos consumidores. O dano moral foi fixado em R$20 mil. E vamos terminar o giro com uma notícia aqui de Brasília. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal autorizou o pagamento de 63 precatórios do INSS. Os precatórios são ordens judiciais para pagamento de débitos de órgãos públicos que foram condenados em alguns processos. Então, quem está aguardando um pagamento desse tipo aí pode tirar todas as dúvidas no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o tjdft.jus.br.
tribunal.jus.br. E só lembrando que todas as notícias do Jornal da Justiça estão no YouTube. É só você digitar lá, TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Adriane. O Jornal da Justiça, a segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Educação e cidadania em um clique. O canal Ponto Jus já pode ser acessado em qualquer parte do mundo pela internet. É fácil e rápido. Está no site da TV Justiça. Clique sobre o ícone do Ponto Jus no canto direito superior. Já se estiver em youtube.com/STF, o canal está disponível no meio da página, logo abaixo da TV e da Rádio Justiça. O Ponto Jus também permanece no Sistema Aberto de TV em Brasília, no canal 53.2. É educação de qualidade para quem precisa e quer saber mais. Criado em 2009, o canal oferece uma programação diferenciada, voltada para a exibição de programas educativos, como Saber Direito e Academia. Universalização do canal Ponto Jus. Educação e cidadania em um clique, onde você estiver. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho.